Olá, galerinha do sexto ano. Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a professora Joelânia, do componente curricular de matemática. Hoje, na nossa aula de número 40, falaremos sobre ângulos. Então, eu conto com a atenção de vocês. Ângulos é o nome que se dá à abertura formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto, no caso, chamado de origem. Aqui nós temos o exemplo de um ângulo. Aqui o ponto de origem, representado pela letra O, que também pode ser chamado de vértice do ângulo. Aqui nós temos a semirreta OA, que é um dos lados do ângulo. Aqui também nós temos a outra semirreta OB, que também é o outro lado do ângulo. Então, olha só, o ângulo pode ser indicado por AOB, que o ponto de origem, no caso, o vértice, ele vai vir sempre no meio, com um acento circunflexo, ou também BOA, ou simplesmente O, né, com o acento circunflexo, representado apenas pelo ponto de origem, pelo vértice, também pode. A origem O é o vértice do ângulo. As semirretas OA e OB são os lados do ângulo. Então, ó, essas semirretas aqui, elas são os lados do ângulo. E essa parte aqui interna é o que a gente vai estudar, né? É o que a gente chama de ângulo. Medida de um ângulo. O grau é a unidade de medida usada para ângulos. Seu símbolo é este símbolo aqui, ó. Ele é chamado de grau e ele é indicado para medir ângulos. O instrumento utilizado para realizar medida de ângulos é o transferidor, que pode ser encontrado nessas duas formas, ó. Este aqui é o transferidor de 180 graus e este aqui é o transferidor de 360 graus. Então, esse aqui é o instrumento utilizado para medir ângulos, chamado de transferidor. Utilizando um transferidor, vamos medir o ângulo AOB abaixo. Acompanhe o procedimento. Então, vejam bem, aqui nós temos o ângulo AOB. Pegamos um transferidor, aqui o transferidor de 180 graus. Como é que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai posicionar o centro do transferidor no ponto de origem, no caso, no vértice do ângulo. Depois, o que é que a gente faz? Ó? Alinhamos um dos lados do ângulo com a linha do transferidor, chamada linha de terra, que indica 0 grau. Ó. Depois que a gente coloca o centro do transferidor no ponto de origem, nós vamos alinhar um de seus lados, né, do transferidor, no caso aqui, ó, 0 grau, e vamos ver até onde vai, ó. O lado OB, no caso, ele vai medir quanto? A gente vê onde é que, em que número ele fica posicionado no transferidor. Ó, verificamos a medida do ângulo, que é o valor indicado no transferidor pelo alinhamento do outro lado do ângulo. Nesse exemplo, o ângulo mede 85 graus. Então, ó, coloca o centro do transferidor no ponto de origem, alinha um dos seus lados, no caso, primeiramente o 0, vê até onde vai o outro lado. No caso aqui, ó, foi até o 85, então ele mede 85 graus. Ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Então, o que é um ângulo reto? Um ângulo reto tem medida igual a 90 graus. Então, aqui nós temos o exemplo de um ângulo reto. Geralmente, ele vem com esse símbolo aqui, ó, para representar que ele é um ângulo que mede 90 graus. Então, aqui, ó, nós temos, ó, vai de 0 a 90. Ó. Isso aqui é um ângulo reto, ele vai medir exatamente 90 graus. Um ângulo obtuso é um ângulo que tem medida maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, a abertura de um ângulo obtuso, ela é maior que o ângulo de 90. Aqui nós temos como exemplo. Este ângulo aqui, ele mede 128 graus. Então, é maior que 90 e menor que 180 graus. Aqui, ó, vocês podem ver, ó. Aqui seria de 0 a 90, que seria reto.
Se ele é maior que 90 e menor que 180, então ele já é chamado de obtuso. Ângulo agudo. Então, quando é que um ângulo é agudo? Quando ele tem medida menor que 90 graus. Então, aqui nós temos como exemplo o ângulo BAC. Então, vejam bem, ó, ele mede 30 graus. No caso, essa medida aqui é maior que 0 e menor que 90. Então, é um ângulo agudo. Ó, vocês podem observar aqui, ó, aqui tem 0, de 0 a 90 seria reto. No caso, essa abertura aqui é menor que 90, maior que 0, menor que 90. Ele mede 40 graus, então ele é um ângulo agudo. O ângulo raso é um ângulo que tem medida igual a 180. Ele também pode ser chamado de ângulo de meia volta. Então, vocês podem observar, ó, esse ângulo aqui ele mede exatamente 180 graus. Ó. Vocês também podem observar aqui, ó, essa abertura aqui mede 180 graus. Por isso, ele é chamado de raso ou também de meia volta, porque ele mede exatamente 180 graus. Ó, temos aqui agora o ângulo de uma volta, que é o ângulo que corresponde a 360 graus. Então, ele mede exatamente 360 graus. Como exemplo aqui, ó, vocês podem ver que ele dá uma volta completa. Então, o ângulo AOB, ele mede 360 graus, então ele é chamado ângulo de uma volta. Aqui também vocês podem observar, ele dá a volta completa, então ele mede 360 graus. E o ângulo nulo, o próprio nome já diz. Nulo tem medida igual a 0 grau. Ou seja, aqui, ó, 0 grau, então é um ângulo nulo. Então, a gente viu o ângulo reto, que ele mede exatamente 90 graus. O ângulo agudo, que é maior que 0 e menor que 90 graus. O ângulo obtuso, maior que 90 graus e menor que 180. O ângulo raso ou de meia volta, que mede exatamente 180 graus. O ângulo de uma volta, que mede 360 graus. E o ângulo nulo, que mede 0 grau. Construção de um ângulo com transferidor. Então, vamos construir um ângulo de 50 graus utilizando o transferidor. Primeiramente, traçamos uma semirreta OA, como mostra aqui, ó, semirreta OA, origem do ponto O, passa pelo ponto A e ela é infinita para a direita. Depois, centramos o transferidor em O e posicionamos a linha que indica 0 grau com a semirreta OA. Então, colocamos o centro do transferidor no ponto de origem e posicionamos o transferidor na semirreta juntamente com o ponto 0 grau. 0 grau, tá aqui. Depois, marcamos o ponto B em 50 graus junto à escala do transferidor. Então, tá aqui, ó. Primeiramente, alinhamos, aqui tá o 0 e vamos até 50. Então, bem no ponto 50, a gente coloca um pontinho. Retiramos o transferidor e traçamos a semirreta. Então, depois que a gente retira o transferidor, a gente traça a semirreta de O até o ponto que a gente havia marcado, que era de 50 graus. Então, aqui está o ângulo de medida igual a 50 graus. O ângulo AOB. Então, muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. Mais uma aulinha encerrada. Espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido assimilar o conteúdo que foi passado. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.